Quarta-feira, 30 de setembro. Ouça a mensagem, a carta e o autor, com base em 2 aos Coríntios, capítulo 3 e o verso 3, pela Nova Versão Internacional. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Apesar da facilidade das redes sociais na comunicação moderna, um britânico chamado Shaun Usher ainda se mantém ligado a cartas, pelo menos com o objetivo de preservar lembranças de fatos e pessoas que ele julga importantes na história. No livro Cartas Extraordinárias, ele reuniu 125 cartas, entre as quais uma que Mahatma Gandhi escreveu a Hitler em 1939, apelando para que o sanguinário ditador evitasse conflitos armados. Outra de Albert Einstein para Franklin Roosevelt, ao mesmo ano, incentivava o presidente norte-americano a avançar nas pesquisas que resultaram na fabricação da bomba atômica. A rainha Elizabeth II, após perceber que se esquecera de dar ao presidente Eisenhower dos Estados Unidos uma prometida receita de bolinhos que ele servira com chá durante uma visita, escreveu uma carta se desculpando e enviando-a 5 meses depois do encontro em Londres. Se o uso de cartas não é mais um recurso utilizado com a mesma frequência do passado, parece ainda haver lugar para cartas de recomendação de pessoas. Isso já era comum nos dias de Paulo para apresentar missionários entre as igrejas. Em Corinto, os críticos do apóstolo tentaram desautorizá-lo, argumentando que ele não levava a carta de recomendação. A isso ele respondeu ter a recomendação viva de seus conversos. Vocês mesmos são a nossa carta, disse ele no verso 2. E ampliou a abrangência da afirmação. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, disse no verso 3. A vida deles era o texto pelo qual o mundo podia identificá-los como cristãos leais. E assim é conosco. Somos cartas de Cristo que, mediante o Espírito Santo, imprime sua vida em nós. Ao se depararem conosco, todas as pessoas entenderão facilmente a linguagem desse modelo de vida. Jesus é o texto limpo, em condições de ser entendido em nosso testemunho. Aliás, Alexander McLaren realçou que o trabalho de Cristo é duplo. Ele apaga o rascunho imprestável e escreve um novo texto. Abre aspas. Ele morreu para que você possa ser perdoado. Ele vive para que você possa ser purificado. Entregue-se a Ele, desde que sua expiação e seu poder santificador lidem com toda a sua pecaminosidade e as palavras sujas e maus pensamentos que foram marcadas tão profundamente em sua natureza serão apagados. A mão dele traçará na página, pobre e fina quanto seja, embranquecida pelo seu sangue, belas letras e formas de sua semelhança. Fecha aspas, na obra Expositions of Holy Scripture, comentário de 2 aos Coríntios, capítulo 3 e o verso 3. Agora vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, louvamos o Senhor pelo poder do Evangelho que transforma corações. Esse poder nos alcançou e nos fez ser de Cristo. E as pessoas olham para nós e leem a mensagem de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É nosso desejo ser cartas vivas, evidenciando todos os dias o poder de Cristo operante em nós e testemunhando de que aqueles que pregaram o verdadeiro Evangelho vieram a nós como enviados de Deus, comissionados por Cristo para nos trazer a verdade libertadora, transformadora e santificadora. Por isso, opera em nós o teu querer e efetuar para que esse testemunho seja sempre eficaz e que essa carta seja muito clara a todos que nos leem. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem para a sua devoção pessoal em uso nas redes sociais. A narração é do pastor Moreira, com background musical da rádio Word of Truth Radio e alguns gritos das crianças. O texto foi escrito pelo pastor Zinaldo Santos na obra De Coração a Coração, Meditações Diárias, um oferecimento e produção da Casa Publicadora Brasileira. Ótima quarta-feira para você.